As notícias envolvendo as comunidades escolares têm nos deixado, né, sociedade muito inquietos e muitas vezes pais responsáveis, educadores, professores, a comunidade escolar de uma forma geral, com estudantes, quer sejam lá do ensino infantil, do ensino fundamental, até mesmo do ensino médio, envolvido em atos de violência, às vezes envolvendo também armas de fogo, as chamadas armas brancas, às vezes com a morte de colegas ou com a morte, né, de si próprio, às vezes problemas em casas e até questões envolvendo pais, educadores e adultos que estão brincando de bonecas. A gente vai entender melhor o que está acontecendo, né? Por que esses problemas todos estão ganhando a mídia, por que esses problemas estão invadindo as escolas, né? A vida das famílias, o cotidiano das pessoas. Vamos conversar com o psicólogo e também psicanalista, mestre em psicologia clínica e também escritor de vários livros sobre diversos temas que muito nos interessam. Inclusive, eu já costumo brincar com ele que, antes de ser pai, as pessoas deveriam ler o livro dele sobre marcos da infância, para entender exatamente o que acontece com as crianças. Birras, outras coisas, como que você deve deixar o bebê dormir, e por aí vai, porque a gente aprende muito sobre a questão das neurociências, do cérebro, e como tudo isso, inclusive, envolve o aprendizado. E vamos, então, começar perguntando para o Ivan. Ivan, nos ajude a entender um pouco do que está acontecendo, que a gente tem percebido cada vez mais essa violência nas escolas, envolvendo públicos diversos, né? Sim. Bom, a violência nas escolas não é um fato novo. Sempre aconteceu isso nos anos 40, 50, 60. O que a gente tem é um volume maior de casos de violência na escola, não é? E então, para a gente entender isso, né, esses dias a mídia publicou uma cena complicada de um pai subindo no palco onde o filhinho de 4 anos estava dançando festa junina e bateu no amiguinho que estava batendo nele e fazia bullying com ele, 4 anos de idade. Então, como que a gente julga isso, né? A gente julga o menininho de 4 anos que faz bullying e ninguém faz nada. A gente julga a intolerância daquele pai que chegou no limite para ele subir no palco e bater. Então, assim, a violência está na escola, está em casa, está na rua, está na política, está no mundo agora com essas guerras, né? Então, eu vou tentar fazer um resuminho do que a gente tem pensado em psicanálise hoje. A violência de ontem, ela era uma violência presente na escola, mas reduzida. E uma violência que se restringia, às vezes, numa briga na rua ou num xingamento. Diferente de hoje, que ela está alocada em todas as escolas públicas, particulares, e em todo tipo de criança e adolescente, não importa a classe, não importa mais a cor, o sexo, é uma coisa generalizada. Então, eu vou fazer uma pequena reflexão usando a pandemia como referência. A gente estava vindo normalmente, vivendo uma coisa aqui, uma violência ali, aí entra uma violência extrema na nossa vida, que é a pandemia, que nos obriga a um recolhimento dentro de casa, e durante 2 anos, né? E o que a gente estudou, o que eu tenho de pesquisa, o que eu tenho de coisas que eu ouvi durante a pandemia. A gente não convivia
diariamente com a família, porque alguém trabalha, às vezes o pai e a mãe trabalham, às vezes o pai é separado, não mora em casa, ficou um tempo maior sem ver os filhos por conta da pandemia. Então, essa vida íntima em casa, para algumas poucas famílias foi muito bom, mas para a maior parte das famílias foi uma tragédia, porque a gente não conhecia com quem a gente vivia. Aquela criança de 4 anos, na fase anal, como a gente chama em psicanálise, gritando, chorando, brigando o dia inteiro, né? Porque agora ela nem para a escola ia mais. E aquele marido, os casais que estavam juntos, aquela mulher com as manias, os vícios, e daqui a pouco eram 2 estranhos, porque eles conviviam de manhã, à noite, fim de semana, mais fim de semana no supermercado, no shopping, e de repente eles estão convivendo no dia a dia sem se conhecerem. E isso foi muito complicado. Foram 2 anos de experiências terríveis dentro de casa, onde as crianças pequenas, que normalmente são agitadas, o normal de 2 anos até 5 anos é ser agitado, vamos tomar banho, filho? Não vou tomar banho. E, de repente, aquilo vivido diariamente, cotidianamente, começou a gerar, dentro de alguns pais, de muitos pais, uma violência muito grande. Então, casos de pais batendo em filhos. Aqui na universidade, houve relato de muitas crianças chegando com o braço torcido, né? Em torção. Algumas crianças queimadas com cigarro, algumas crianças com hematoma no rosto, no olho. Então, e outra violência que, para mim, é pior é o bullying doméstico. Então, você não obedece, você parece a tia Emília. A tia Emília é aquela que ninguém gosta na família, né? É aquela que é terrível. Então, você está comendo que nem uma porca. E aí, o bullying doméstico, ele é o gatilho para o bullying futuro, né? Quando o pai e E a que mãe... ninguém presta atenção, né, Ivan? Ninguém É presta até, é atenção. até legal você citar isso e exemplificar e explicar um pouco mais, porque todo mundo acha que bullying é só nas escolas, mas ele tem uma causa, ele tem uma fonte. Por favor, continue. Então, o bullying doméstico, ele nasce da impotência do pai, da mãe, ou do cuidador, de poder conter a criança, poder suportar aquela reação que é normal, mas de gritar, de não querer fazer alguma coisa, não quero tomar banho, não quero comer, não quero pôr roupa. E, às vezes, muitas vezes, os pais não têm informação científica sobre isso. O que é aquilo, né? Essa criança agitada, de 1 ano e 8 meses até 5 anos, essa criança que diz não, essa criança que grita, que xinga, sua boba, essa criança ela está vivendo sob a maestria, sobre a batuta de um pedacinho nosso cerebral chamado amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma pecinha do nosso cérebro, talvez a mais importante, que nasce aos 45 dias de vida fetal. Então, o feto, com 45 dias, já tem vida psíquica. Isso, para quem quiser discutir aborto, por exemplo, é muito importante. Ele já tem emoções. E depois, a amígdala, conforme ela vai se desenvolvendo, e o organismo também, nós temos aqueles chutes na barriga, nós temos um monte de atividades para a criança normal, agitação, que é da amígdala.
A hora que nós nascemos, essa amígdala está funcionando já, meio ainda imatura, mas funcionando, tanto que, às vezes, quando uma mãe demora para levar o seio para a criança que está chorando, e ela recebe uma mordida no mamilo, né? Essa é a questão da amígdala. E a amígdala vai funcionar a vida inteira em nós, mas ela é mais agitada entre 1 ano e 8 meses, até os 5 anos, depois volta aos 12, 11 e meio, 12, e nós temos a adolescência aí servida de novo pela amígdala cerebral. Mas o problema é como ajudar a criança a conter a ação da amígdala, que é o processo de educação em casa, né? Então, conter a criança, não verbalmente, mas fisicamente, colocar esse superego parental. Eu quero que você vá tomar banho, eu quero que você não pule no sofá, eu não quero que você pule no sofá. Colocar para a criança o desejo de cuidado dos pais. Não quero tomar banho, mas eu quero que você tome banho. E você pode ir chorando no colo. Você pode ir chorando e eu vou dar banho em você. E daqui a pouco está tudo bem. Né? A ação da amígdala é um reloginho de começo, meio e fim, e daqui a pouco está tudo bem. Mas quem não entende que isso é ciência, que isso é normal, que isso é nosso, humano e dos mamíferos em geral, Ou que imagina entende que é pirraça e tem isso, que, às vezes, agir com punir violência para punir, né? É isso. até legal esclarecer isso, né? Isso. E aí pune, bate, xinga, faz bullying, priva. Algumas crianças são colocadas no quarto e fecha a porta até se acalmar. Quer dizer, e aí vai ter consequência no futuro. Olha um pouco como está a nossa juventude, como estão os nossos adolescentes, né? Mas, então, aí na pandemia isso ficou mais intenso por causa da convivência diária, né? E do cuidado diário que ninguém sabe fazer direito, né? Os pais não fazem curso para serem pais, né? A gente faz curso para ser médico, para ser até motorista, mas não faz curso para ser pai e mãe, que talvez seja a atuação mais importante da nossa vida. Né? Faz curso para ser professor, mas não faz curso para ser mãe, para ser pai. E fica aí recebendo informações terríveis da mídia, né? Esses influencers que falam que a mãe tem que largar o filho chorando, que é uma coisa que pode gerar no futuro até uma psicose. Então, quando a ciência perde para a ideologia, então nós temos um problema muito grave numa sociedade. Tá? Então, o desconhecimento dessas pessoas que estão juntas na pandemia trouxe para poucos um ganho, para muitos uma perda. Houve separações, houve muita agressão à criança, houve mortes de criança, e aí, mais ainda, aquela criança que tem aquela avó querida que morre de Covid, porque tem uma comorbidade, e aí essa criança tem que fazer o luto, mas o luto começa pela notícia e depois pela presença, né? Levar a criança lá no velório, mostrar a avó lá sem se mexer, que é onde a gente vê a morte, né? Naquela imobilidade lá. Então a criança não teve a chance de fazer o luto. E teve crianças que perderam o pai e a mãe. Teve crianças que perderam o irmão mais velho, perderam um ente querido e não tiveram a oportunidade de fazer o luto. Quem não faz o luto de qualquer coisa entra num espaço doente chamado melancolia, que é a
perda do desejo, da vontade de fazer coisas. Os melancólicos, como eles sofrem muito, eles têm uma tendência muito grande no futuro a usar droga, álcool e ter transtornos compulsivos, como transtornos alimentares, né? Aquele menino obeso ou aquela menina com anorexia, enfim. Então, a pandemia, eu posso falar sobre a pandemia o dia inteiro, mas a pandemia trouxe um monte de problemas para nós. Na pós-pandemia, aqui no Brasil, quando a gente vai entrar em harmonia, nós temos a desarmonia política, que também dividiu muita gente, separou casais, separou irmãos, separou famílias. E nessas separações, ninguém se preocupou com as crianças. O pai foi embora porque ele é de uma ideologia, a mãe de outra. O avô não fala mais com o genro, que é o pai dele, o avô xinga o genro. Então, nós tivemos uma violência que aumentou o bullying. Vovô, por que você não convida o papai para o churrasco? Seu pai é um burro, seu pai não sabe pensar. Isso é um bullying. Está falando do meu pai. Então, nós tivemos todo esse tipo de violência naquele terceiro ano, no primeiro ano pós-pandemia, e o terceiro ano de sofrimento, quando a gente deveria voltar à nossa normalidade, a gente piorou. E aí, isso desencadeou até hoje, né? Nesses 3 últimos anos, 2 últimos anos, desencadeou uma frequência dessa violência. Está aí até hoje, e a gente fala, briga, as mídias brigam. Então, muitos adolescentes hoje, que eram crianças aí, com 9 anos, 8 anos da pandemia, estão aí doentes, estão violentos, ou estão extremamente passivos, porque a melancolia, eles perderam na pandemia, a melancolia já os atingiu, e a melancolia traz uma passividade. Então, esta história, ela, para mim, é o segundo momento da humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial, o segundo momento mais pesado que nós tivemos, aonde a violência, a intolerância, o julgamento, a intolerância principalmente racial, intolerância de ideologias, intolerância à criança normal de 5 anos, de 4 anos, 3 anos, que vive aí sob a égide da amígdala cerebral. Então, e acontece um outro fenômeno pós-pandemia e naquela crise daquele ano terrível de divisão política, acontece um segundo fenômeno que o Freud escreveu em 1921. Ele, logo depois lá da Primeira Guerra Mundial, que também trouxe consequências terríveis, né? Ele escreveu sobre a psicologia das massas, que é um fenômeno nosso agora. Muita gente não tem mais esse acesso a uma referência que a gente chama em psicanálise de superego, uma referência àquele modelo, como foi Ayrton Senna, por exemplo, né? Aquele modelo, aquele herói, aquele pai herói, aquele avô herói, pescador, o avô marceneiro. Nós perdemos isso porque nós perdemos o contato em função dessas coisas que eu falei. Então, o que nós vivemos hoje? Na massa, na nossa população, nós vivemos a perda da identidade social.
A gente hoje, você vê aí muitos adolescentes procurando bandeiras para eles poderem ter um sentimento de pertinência. Então, ou é a bandeira do clube de futebol, ou é a bandeira do nazismo, que hoje no Sul está crescendo, ou é a bandeira da droga, ou é a bandeira... É um desespero para ser acolhido. Para ser acolhido. E aí, os professores, muitos professores, deixaram também de serem referências para os alunos. Então, o aluno trata o professor, vamos pensar num aluno de ensino médio, ele trata o professor de igual para igual, e questiona o professor porque ele tem um Google na mão, uma inteligência artificial na mão. Isso não é assim, isso é assim. Tem acontecido muito isso nas escolas, infelizmente. E aí, dentro dessa coisa das massas, o que começa a acontecer é uma falha fundamental na identidade. Então, o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou ao shopping e vou invadir uma loja lá. Então vamos todo mundo, os 10, né? Porque o desejo é invadir a loja? Não. O desejo é estar perto de uma referência de massa. Referência de massa. Como aconteceu no 8 de janeiro, aqui, aquela coisa maluca lá, como acontece nas torcidas de futebol, né? Brigam antes do jogo, eles marcam a violência antes do jogo, nem sabe quem está. Então, não é em nome do time, é em nome da necessidade de ser violento e de ter gente junto violenta. Veja, são anônimos, a maior parte deles são anônimos, que vão com paus e pedras. Então, assim, hoje nós temos uma violência psíquica, nossas crianças, quer violência maior do que oferecer para uma criança um celular? Hoje, uma criança, para ela ficar quietinha, né? É a babá mais linda do mundo, né? Ela cala toda a amígdala de uma criança. E aí fica lá, a criança mexe muito bem nesses aparelhos aí, e às vezes eu já vi crianças de 2 anos com celular na mão, fazendo joguinho. Então, assim, essa violência de massa. Então, tem um casal que resolveu seguir, por exemplo, a instrução da ciência e não oferecer o celular para o seu filho até os 14, 15 anos. Só que quando ele entra na massa, na escola, na classe, todo mundo tem. E ele passa a ser rejeitado, porque ele não tem grupo de WhatsApp, ele não tem Instagram, ele não tem... E aí ele é rejeitado. Eu tenho casos e casos dos meus colegas que essas crianças que estão sendo bem cuidadas, eles não são convidados para a festa de aniversário, porque não tem o WhatsApp, eles não existem. Eles são fantasmas. Às vezes não são convidados para participar do grupo de discussão, da aula de geografia. Então, a outra violência é que alguns adultos de idade média, de 28 a 55 anos, alguns adultos também são extremamente violentos, reféns da amígdala cerebral, por vários motivos. Luto mal feito, luto não feito, o problema da pandemia, o problema da discussão política. Então, esses dias a gente viu lá uma mulher ofendendo os meninos gays lá num shopping center, né? E uma mulher deve ter algum problema, mas esse problema dela deve ter
pouco tempo. Ela não era assim antes, senão a gente já teria sabido, né? Então, a intolerância, a violência, o sofrimento interno, que às vezes as pessoas não percebem, que fazem com que fiquem agitados, muitas vezes na escola, é TDAH, e às vezes não é. É só um menino, uma menina com uma ansiedade muito grande, e uma ansiedade que eles teriam que colocar para alguém, né? Falar para alguém. Eles estão com medo, eles estão com a autoestima baixa, com uma autoestima muito baixa, são vítimas daquele bullying doméstico e, às vezes, vítimas de um bullying atual, porque é mais gordinho, porque é menos rico, porque, enfim, hoje qualquer motivo é um motivo para a gente agredir, discriminar e ter a intolerância. Então, tudo isso que eu estou falando, vamos, de novo, nos remeter à escola. Então, hoje, eu penso que os professores deveriam receber do governo, da escola particular, da Secretaria da Educação, uma mensagem, um treinamento, que nome se dá a isso, né? Um planejamento, para eles poderem entender que nem sempre a má educação é má educação. Às vezes é depressão. Que nem sempre o violento ele tem essa coisa, essa personalidade violenta, ele está querendo se proteger, se defender. Então, ele bate. Aquele menininho de 4 anos morde o coleguinha que ele mais gosta, às vezes, morde a professora. Então, tentar entender do ponto de vista psicológico, neurológico também, neuropsicológico, o que está acontecendo. E o que eu tenho passado para os professores que me procuram, para as escolas que me procuram, é um pouco dessa ciência, o que é isso, quais são as consequências do bullying doméstico, quais são as consequências de não fazer o luto, quais são as consequências, então, da melancolia, quais são as consequências do uso doentio das redes sociais. Então, o Discord, o TikTok promovem desafios. Nós tivemos há pouco tempo aqui na minha cidade a morte de uma menina de 17 anos que fez um desafio de se jogar do prédio, e outra lá no Ceará que fez o desafio de colocar desodorante na boca, e, enfim, e muitos adolescentes e crianças com o desafio do enforcamento, né, que é colocar uma corda e desmaiar. Só que, às vezes, elas fazem isso sem ninguém perto, sem o colega perto, sem um pai perto. Espero que o pai não permita isso mais. E, às vezes, tem consequência, né? A anóxia pode fazer uma lesão cerebral. Então, assim, esta anarquia dos sentidos, esse seria o título hoje da minha fala. A anarquia dos sentidos pegou todo mundo. Todo mundo hoje tem uma dificuldade muito grande de perceber o que está sentindo, de não ser seduzido pela massa, pelo grupo. Hoje a massa conduz o bullying na sociedade. Veja o que fizeram lá com aquele jogador, Vini Júnior, né? Essa coisa discriminatória, xenofóbica. Então, hoje todo mundo procura uma massa, mas não dá para ficar perto da massa o tempo todo, porque a gente trabalha, tal. Aonde está reduzida essa massa ao qual a gente pertence? Nas redes sociais. Então, hoje tem grupo de WhatsApp, por exemplo, do condomínio,
tem grupo de mães da escola, tem grupo de tudo que você puder imaginar. Tem... E aí, estes grupos, que tem muitos anônimos, tem gente que eu não conheço no grupo, eles, quando se unem em torno de algo, por exemplo, criticar a diretora da escola, criticar tal professor, que uma criança se queixou, e aí a massa tomou aquilo como uma verdade. E fazem movimentos de despedir o professor. Hoje a massa pode inventar uma calúnia de que o vizinho é pedófilo. E aí você imagina a consequência disso, né? Então, hoje... Junta fake news com o cancelar, né, que está ganhando. Exatamente. E aí a massa hoje, que é esse lugar onde as pessoas querem pertencer, ela não está mais na rua, no clube, ela está aqui na mão, na mão. E a influência que essa massa tem na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, é muito grande. E aí, o que acontece, né? Quando o indivíduo entra no jogo, no jugo da massa, ele perde a sua identidade. Isso afeta a sua identidade, seus desejos, sua ética, sua compaixão, sua empatia. Sua empatia. De repente eu passo a não gostar daquela pessoa que todo mundo está falando que é uma pessoa ruim, tá? E essa necessidade de pertencer é o sintoma mais terrível da nossa época, que é a perda da referência familiar. Não sei se eu estou conseguindo organizar isso aí para vocês. Tá, mas... você tá concatenando bem. Né? E o que é importante depois é a gente dar algumas dicas. Né? De fato, para... Né? Por exemplo, você falou da questão do... Você pode continuar o raciocínio, só para pontuar mesmo em relação à questão das dicas, até para ajudar quem está nos ouvindo lá no podcast, quem está nos assistindo lá no canal do YouTube, quando você fala da questão, né, do celular para criança somente com 14. Aí o pai vai te perguntar, ou alguém vai perguntar, mas peraí, qual a diferença dele ver um filme na TV, ele vê lá aqueles desenhos infantis, aqueles programas pedagógicos, para ele estar com o celular na mão jogando um joguinho? Ou, Isso. Né? Então, qual a permissividade disso para as idades menores, né? Foi bom você ter feito essa pergunta. O filme tem começo, meio e fim, e ele não interfere no filme. Mas no celular, ele tanto interfere no que está sendo visto, como aquilo interfere com ele. E quando ele está vendo em grupo alguma coisa, por exemplo, né, esses dias aí, uma mãe me trouxe uma menina de 9 anos, que estava vendo com as amiguinhas, em grupo, mas cada uma na sua casa, né? Não é juntas, porque se fosse juntas seria até bom, mas cada uma na sua casa vendo vídeos pornográficos. Terríveis, né? Inclusive, essa menina me trouxe os vídeos que ela estava vendo, assim, uma coisa terrível. Tudo bem, aconteceu, e agora? O que a gente tem que fazer? Alguém tem que sentar e conversar com ela sobre o que ela sentiu, o que ela viu, que o que ela viu acontece com o papai e com a mamãe, né? Ou com o padrasto e com a mamãe, com a madrasta e com o papai, mas alguém tem que interagir e levar uma verdade, levar uma consciência para essa menina, para essas meninas. Uma veio para mim, espero que outras tenham ido para colegas aí, mas aí quando eu falei para os pais que eles deveriam agora conversar ver juntos os vídeos com ela e conversar sobre aquilo, né? Esse sexo, esse pênis, essa vagina, aquelas posições de todo jeito, e conversar sobre isso, né? Que isso existe, mas que não existe aqui, existe lá.
mas que é uma coisa que fez ela nascer, que é uma coisa que pertence ao papai e à mamãe. Então, assim, a diferença entre ver um filme violento na TV, o filme violento tem começo, meio e fim, e ela não interfere. Mas nas redes sociais ou nos eventos que se vê no celular, ela vê junto com muita gente e depois escuta coisas, recebe convites para fazer aquilo também. Então, esses dias também eu recebi um menino de 15 anos, classe A, não é lá da periferia, do colégio estadual, classe A. Ele e os amigos estavam pesquisando na Dark Web. Dark Web é aquela internet subterrânea. Eles estavam pesquisando como fazer uma bomba para colocar no banheiro da escola. E aí, o irmão mais velho, de 21, viu, contou para o pai trouxe o menino para mim. A ideia não era atacar a escola, a ideia era fazer aquilo, filmar, colocar nas redes e receber likes, receber bastante likes. Então, esse é um problema grave, porque, então, as pessoas hoje, com essa coisa de uma perda parcial da identidade, uma perda da empatia, uma perda da compaixão e da ética interna, que formam a lucidez. A lucidez é composta de ética, compaixão e empatia. De repente, a gente está falido nisso. Você vê, a cada momento a gente tem um golpe novo acontecendo e os donos da lei também não cumprem a lei, e aí prende um sujeito por causa de não pagou a pensão e solta um traficante que matou 8. Então, essa anarquia é uma anarquia dos sentidos. Isso faz com que a gente comece a recolher qualquer sentimento de empatia, né? Me preocupar com o outro, me colocar no lugar do outro. Então, isso acontece com os professores também, ao verem aquela menina agitada, aquela menina sem educação, eles não vão acolher, né? A compaixão também fica complicada. E a ética hoje, a ética individual nossa, ela está falida. Ela está falida porque, dependendo do meio que eu estou, eu faço o que o outro quer. Tá? Então, esse resumo do que você está fazendo aí, Ivan, que é assim, incrível, super interessante, explica um pouco a questão do fato de, às vezes, um estudante levar uma faca para a escola, levar uma arma para a escola, partir, né, para cima de alguns estudantes. A gente tem até, juntando aí, a questão daquela série, né, Adolescência, que entrou aí numa plataforma e tem provocado diversos questionamentos, inclusive alertando para os adultos e para os pais que, na verdade, eles não conhecem o mundo onde o filho estuda. E foi bom você ter tocado na série Adolescência. Eu queria dar uma dica para quem já assistiu, assistir novamente. O núcleo mais importante do filme está naquela van que o pai usava, aquele pedófilo. Aquilo ninguém prestou atenção. Por que alguém colocaria pedófilo? Tem um menino de 13 anos que queria sair com uma menina de 13 anos, mas se vocês prestarem atenção quando vem o pedófilo, a irritação que o pai fica não foi por causa do filho, foi por causa dele. E o filho provavelmente foi conversar com aquela menina porque ela tinha sido vítima do pai. E ela contou para todo mundo, tanto que aqueles 2 meninos de bicicleta passaram e escreveram o pedófilo. Então,
aquele menino protegeu o pai. Então, revejam o filme, assistam novamente e prestem atenção nesse momento, onde é escrito pedófilo na van do pai. Mas, voltando, né? Essa anarquia dos sentidos, ela vai fazendo a gente ter que ter uma referência, ter que ter um quê, porque os nossos desejos eles vão começando a fragmentar. E, às vezes, por exemplo, né, tive uma discussão outro dia com colegas, o desejo de ser mãe ainda existe? E eu disse, para uma fatia pequena da população, sim. Mas, para a maior parte da população, existe um desejo de ficar grávida, não de ser mãe. E aí, a hora que passa a gravidez, aquele sujeitinho lá que faz cocô, chora, vai precisar de cuidado o dia todo, a noite toda, vai fazer alguém perder o sono, vai ter febre, vai... Este cuidado, essas mulheres, elas não estão preparadas para ter. E aí surge um outro movimento social aqui no Brasil, que é essa fixação pelos bebês reborn, onde algumas pessoas, algumas mulheres, eu fiquei sabendo que tem homens também fazendo isso, mas algumas mulheres, elas compram o bebê reborn para... Então, elas têm um filho e não faz cocô, não faz xixi, não tem febre, né? E elas entram, grande parte delas entram num estado delirante. Elas começam a tratar aquele boneco como se fosse o filho. Então, muitas delas, vocês devem ter visto aí na TV, levaram esses bebês no hospital para serem cuidados, levaram em consulta pediátrica. Pediram licença maternidade. Pedindo licença maternidade. Casais que se separaram brigando pela guarda. Isso, exatamente, exatamente. Então, isso é uma vivência delirante, é um delírio que faz parte da anarquia psíquica, é um delírio. Tá? E como cuidar disso, como tratar Isso é um isso? processo de dissociação, Ivan? É um processo de dissociação mental. Eu até aproveito para te perguntar, essa questão do bebê reborn, a gente pode assimilar não, mas talvez fazer uma analogia, às vezes, com essa questão dos pets estarem ganhando os lares? Às vezes tem gente que tem não sei quantos bichos, e, enfim, isso tem a ver também? Então, que tenha um, mas que ele tenha um médico que atende de madrugada, se o pet ficar doente, banho, fitinha, roupinha, também é. É claro que o pet está vivo, mas às vezes esse pet é até meio que impedido de ser um pet porque está no colo, está no berço, dorme junto com a dona. Então, também é uma coisa complicada. É bonito, mas é complicado. Está no lugar do filho e gasta muito mais que uma criança. Né? Aí a pessoa se torna pai de pet, mãe de pet, comemora o Dia dos Pais, comemora o Dia das Mães. Às vezes, igual você falou, vai para a cama e tem gente que faz questão disso e que o animal tem que ser tratado bem tratado e briga com quem briga com eles. Enfim. Tá? Então, essas histórias que hoje vêm dessa maneira tão complicada, né? E eu vejo muita gente não tendo consciência do quão grave é isso. Né? O quão grave é isso. Então, hoje,
a criança normal, a criança que tem um desenvolvimento normal, ela é a mais prejudicada de todas, seja na escola, em casa, né, na família. Então, eu conheço alguns pequenos seres que já têm uma ética. Aquela menininha gosta de se vestir dessa maneira. E aí ela é agredida por isso, entende? O estilo faz parte da ética interna. O julgamento, né? Então, pai, não fala assim com a mamãe, aí recebe um tapa na cara. Então, e lá na escola também, gente, fica quieto. Aí, na sala de aula, né? Então, assim, as pessoas que têm uma lucidez, ética, compaixão e empatia, tá? A lucidez é isso. As pessoas que têm uma lucidez começam a ser canceladas, ignoradas, agredidas, porque elas têm um juízo crítico. E numa sociedade que está anárquica em relação aos sentidos, quem tem o juízo crítico fica sendo o chato, o julgador, né? O grupo está aqui falando mal de alguém, aí alguém, um adolescente, uma criança, um adulto, gente, essa pessoa não está aqui, não vamos falar dela. Aí todo mundo se volta contra ele, contra ela. Então, a anarquia dos sentidos vai para a escola, vai para a sociedade, vai para o shopping e vai também para a violência social, o feminicídio, que cada dia aumenta mais, a agressão às crianças, a agressão social. Imagine esses meninos lá no Rio, em São Paulo, aqui, que andam na garupa das motos com uma arma e param o carro com aquela senhora que é mãe, que é vó, que é esposa de alguém, e eles dão um tiro nela ou assustam ela de tal maneira que esse trauma vai gerar um transtorno do estresse pós-traumático, e essa pessoa nunca mais vai ser a mesma na vida. Mas esses meninos, eles têm prazer nisso porque eles pertencem a uma massa, né? As gangues, os PCCs, os CV, eles pertencem a uma gangue, eles pertencem. E é um modo de pertencer a essa gangue é agir assim, é roubar aliança, roubar celular, talvez matar alguém. E às vezes, Ivan, só para ilustrar, porque a gente está vivendo isso do outro lado do mundo, a pessoa se sente tão pertencente, ou não sei qual que seria a explicação, né? Você, por favor, nos acuda aí, se for o caso, que ela se permite ser uma bomba relógio e sabe que vai morrer para explodir em algum lugar. Em nome de uma ideologia. Então, imagine esses jovenzinhos que estão aí matando, roubando. Se a gente pudesse filmá-los, eles estão felizes. Por quê? Porque eles estão fazendo aquilo em nome de alguma coisa. Vamos pegar um menino do primeiro ano do ensino médio, 15 anos. Você está estudando. Em nome de quê? E aí, em nome de fazer um vestibular, em nome de... não há referência. Eles não têm referência. A referência é o futuro. É o futuro. E um futuro complicado, porque dependendo da profissão que ele escolher, ele não vai ter um futuro. Então, vai enfrentar um vestibular super rígido, vai enfrentar aí as cotas, né? Mesmo que ele estude, ele vai enfrentar uma tensão familiar. Você está vendo TV, vai estudar, você tem vestibular. A escola também, né? Vamos fazer simulado de sábado, um moleque de 16, 17 anos. Então, assim, esta anarquia, ela produz doenças. Então, veja um número crescente de diagnósticos, nem sempre acertados, de TDAH.
Às vezes, nós aqui na minha clínica, nós temos descoberto que grande parte dos TDAHs que vêm para a nossa neurologista são vítimas de ansiedade. Eles não têm TDAH, mas eles não conseguem focar, eles não conseguem parar na carteira, porque eles são ansiosos. Essa ansiedade Mistura um pouco os sinais e confunde o diagnóstico, né? confunde o diagnóstico. Eu quero que você continue falando, mas conta para quem estiver curioso, nos assistindo, nos ouvindo, aonde você está, porque você citou aí a clínica e a pessoa fica assim, mas onde é a clínica dele? Aqui em Campinas, em Barão Geraldo, aqui pertinho da Unicamp. Então, outros diagnósticos, né? Então, o diagnóstico tardio de autismo. Então, aquele menino começa a ficar quieto, começa a ter estereotipias, começa a se isolar. Então, é um autista. Ele vem, às vezes, do médico para nós, indicado como autista. E, de repente, é um menino que está numa depressão severa, uma depressão associada a um transtorno compulsivo, manias, tirando pelo da sobrancelha ou do cabelo, e sofreu um abuso recentemente, sofreu um abuso. E ele não contou isso para ninguém, vem contar para nós. E aí, quando isso vem à tona, aí o abusador é da família, e a família não quer mexer nisso. Então, você percebe, a anarquia, ela está conduzindo a gente a uma sociedade assim agressiva, depressiva, suicida, né? A gente hoje tem muitos suicídios aí, de adultos agora e de jovens. E de crianças por causa do TikTok, do Discord lá, que eles se matam sem saber que estão se matando, sem querer. Mas essa anarquia, então, qual é o primeiro lugar aonde a gente percebe que alguém não está bem? Na escola. Ótimo. Vamos para os sinais, que é assim, fundamental essa área que você vai entrar agora, para tanto dar dica nas escolas, né, até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não ficar apavorado, né? Já entendi, temos uma anarquia de sentidos, mas e como é que eu participo disso, né? Ou como é que eu identifico e depois, principalmente, como lidar com isso, né? Pelo menos algumas dicas para a gente poder ter, né, esse passo a passo aí. Então, essa criança ou esse adolescente que estão doentes, entre aspas, né, eles trazem isso para casa. Mas, às vezes, a reação dos pais é bater, punir, deixar de castigo, e, enfim, ofender esse bullying doméstico, né? Ofender, olha a nota que você tirou. Então, tem lá um adolescente, uma criança, um menino tirando nota baixa, agressivo, tá comendo os dedinhos, tá puxando o fio de cabelo, tá se machucando. Algumas meninas fazem o cutting, fazem aquele corte, e aí todo mundo fica bravo com ela. Mas, às vezes, uma professora que viu, porque elas vão de moletom mesmo no verão para a escola para não aparecer, e uma professora viu, entende? E, às vezes, uma professora ouviu daquela menina que ela não está bem. Então, todos os nossos sintomas da anarquia social, eles vão para a escola. Comportamento ruim, nota ruim, problema de foco, passa a manhã dormindo porque passou a noite no celular ou no joguinho, né? E aí, os professores ou os coordenadores ou a psicóloga da escola, sei lá quem, precisa ter o entendimento que educar é transformar, educar é cuidar, não é só ensinar.
Ensinar a inteligência artificial faz melhor do que qualquer professor. Mas educar é acolher. E aí o que eu tenho pedido aos professores é que quando eles sintam que tem aquele aluno que não está bem, está dormindo, está ofendendo a professora, está brigando com os colegas, ou está silencioso demais, que acolham. Uma vez alguém me falou assim: doutor Ivan, o senhor quer que a escola vire uma clínica? E eu falei: não, eu quero que a escola vire uma família. Acolher. A professora não é técnica, ela não estudou psicologia, psicanálise, então, mas ela pode acolher e ouvir o que aquela menina que corta está sentindo, ouvir isso. E talvez a escola ter uma estratégia, uma dinâmica de daí levar isso para os pais, sugerir o encaminhamento dessa menina para um profissional, mas eu sempre brinco, né? Aquele pior aluno da sala de aula que atrapalha, o que a gente faz? A gente manda ele sair, a gente tira ele da suspensão, a gente afasta ele do único lugar que ele está mostrando o sofrimento dele. Então, eu acho que a escola hoje tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque eu sempre brinco, a gente procura referência, a gente procura uma referência. E eu sempre digo aos professores, sabe aquele menino que, quando vocês estão tomando café, você se queixa, puxa, lá, o Joaquim, na minha aula, ele é um inferno. E os outros professores falam, não, na minha ele dorme, na minha ele é quieto, e só na sua ele faz isso. E eu explico, por que o Joaquim faz isso na sua aula? Porque ele está querendo você. Ele está querendo que você chegue lá, no final da aula, pegue ele e fala, o que está vendo com você, Joaquim? Quem? E os professores que conseguiram seguir essa orientação minha tiveram um resultado maravilhoso, maravilhoso, porque as pessoas estão precisando ser ouvidas, essas crianças estão precisando ser vistas, os adolescentes estão precisando ser ouvidos. E aí o que acontece, né? O professor que se dispõe a isso, a ir até lá, acolher, ouvir, ele vai ter que fazer isso no dia seguinte também, e depois no outro dia, e depois no outro dia. E talvez surja o segundo paciente para ele. Aquela menina percebeu que ele é lúcido, né? Tem empatia, tem compaixão, tem uma ética, ele não foi para o intervalo na aula, ele ficou lá ouvindo o aluno, perdeu o intervalo dele, perdeu. E aí as pessoas começam a considerar porque elas não veem isso na frente delas. Ninguém ouve, todo mundo pune. Ninguém acolhe, todo mundo agride, né? Então, a escola, que é aquela onde esse sintoma aparece de maneira mais agressiva, a escola precisa, talvez, acolher, se reestruturar em termos de informação, ter, talvez, alguém aí ajudando, um conselheiro, um sujeito, uma pessoa que possa, um psicólogo, um psiquiatra, que possa ajudar o professor a entender o que significa aquilo. Mas a gente busca ajuda, às vezes de uma maneira estúpida, mas a gente busca ajuda. E aí a escola precisa perceber isso. Então, os professores, a escola, também estão recebendo as fontes dessa anarquia dos sentidos. E eles precisam pensar que eles têm que ser cuidados também. Então, eu sugeri
conseguir aí algumas coisas em São Paulo, que eu frequento muitas escolas de São Paulo, é colocar alguém para acolher os professores, para ter uma reunião técnico-científica, para eles também poderem dizer quando aquele aluno entrou com uma faca na mochila, imagine como cada professor se sentiu. E já houve esfaqueamento de professor por aí, né? Então, essas crianças que estão doentes, elas são vítimas de família, as famílias também têm sido vítimas da A sociedade. criança é vítima dessa dinâmica social alterada ou evoluída, não no sentido de evoluir humanamente, mas que mudou, né, por causa de várias tecnologias. O professor, assim como o aluno, também precisa aprender a lidar com aquilo, igual você está falando aí, né? E eu queria que você, para a gente entrar nessa reta final, Ivan, desse uma dica para os pais, porque assim, você colocou muito bem como o professor pode ajudar, porque também precisa entender que a dinâmica social muda a dinâmica escolar, né? Muda um pouco as funções ali, que para transformar e conseguir resultados, eu preciso também atuar nesse esquema. Como que os pais devem fazer? Porque, como você falou, muitas vezes a criança não está ali disposta a quem pune, a quem castiga, a quem xinga. Como que, às vezes, como que os pais, os educadores, os responsáveis, mantêm o canal aberto para que ela possa chegar até eles e não só, às vezes, na escola? Tá. Então, assim, é fácil perceber que alguma coisa anda mal. Ou o excessivo silêncio do filho, né? Silencioso, tá? Ou aqueles momentos onde o filho ou a filha agridem, provocam, não obedecem. Então, os pais que também estão em sofrimento no trabalho, na sociedade, né? Mas eles precisam pensar que eles adquiriram uma responsabilidade muito grande no dia que eles trouxeram mais alguém para viver nesse planetinha estúpido aqui, né? E essa responsabilidade se chama cuidado. Cuidar não significa só dar escola, comida e roupa. Cuidar significa acolher. Cuidar significa, para uma criança pequena, toda noite ler uma historinha, contar um pouco das coisas, responder as perguntas que as crianças fazem, tá? Então, só um exemplo. Eu recebi uma mãe que está separada do marido e com uma filhinha de 4 anos. E ela queria que eu atendesse a menina, eu atendo sempre a mãe primeiro. E aí, doutor, na escola da minha filha tem um casal homossexual, 2 mulheres. E aí, como teve a festa junina, no ensaio da festa junina, alguns pais foram, e essas 2 mães foram. E a menina, inteligente, curiosa, mãe, a minha amiga tem 2 mães, eu também posso ter 2 mães e um pai? Aí a mãe veio e eu falei para ela como ela deveria se comportar, o que ela deveria dizer para a filha, né? Que é uma coisa difícil, mas a criança ouve, ela ouve e aceita. Então, escutar mais. Os pais que vão buscar filho na escola, de carro, olhar que jeito eles saíram da escola e o que houve, filho? Nada. Não, o que houve? Eu não vou entrar em casa enquanto você não me falar. E fazer falar. Puxa, mas essa mãe, doutor, ela está cansada, ela trabalhou o dia inteiro. Mas eu sempre digo, quem se arrisca a trazer um filho para esse mundo tem um emprego para o resto da vida. Para o resto da vida. Né? A Françoise Dortot, a minha querida mestra, ela dizia que a gente só termina de criar o filho quando ele faz 50 anos. Até lá, ele precisa de pai, de mãe, depois ele vai para a igreja, precisa de Deus, de Nossa Senhora, mas precisa de referência. Então, escutem seus filhos. Achou alguma coisa
esquisita, fica junto, faz falar, não se preocupe com a agressividade que vem junto. Você é uma chata, não se preocupe com isso, porque quando a gente está com medo ou quando a gente está sofrendo, a gente fica agressivo, né? A raiva é filha do medo. Não existe raiva normal. A raiva é sempre filha do medo. O problema é que a gente não vê o medo, não vê o bullying, não vê que está indo mal na escola, não vê aquela paixão que esse menino está desenvolvendo por uma menina que não quer nem saber dele, né? Ele está com medo da rejeição, não é convidado para a festa, então ele está com medo. E aí a maneira da gente reagir ao medo é a raiva. Então, perceber que nossos filhos não são monstros, eles sofrem. E hoje sofrem mais do que nós, os adultos de hoje, sofríamos no passado. Né? Eu sempre conto que aqueles meninos e meninas de 7, 8, 11 anos, antigamente, nos anos 60, às vezes, quando as famílias moravam juntas e perto, ele chegava em casa, não tinha pai, não tinha mãe, mas tinha uma avó fazendo crochê. E aí ele ia para a avó e chorava, avó, o fulano não gosta de mim, estão me chamando de orelhudo. E a avó acolhe, escuta, e esse menino volta para a escola no dia seguinte, vai forte, vai receber bullying de novo, e tem alguém, tem uma referência para acolher. O problema é que hoje as avós ou estão mortas ou moram longe demais e não fazem também. As avós querem viver a vida delas. Quem está vivo hoje com 60, 70 anos está fazendo ginástica, academia, está namorando, né? Não tem mais velho. Então, os pais perceberem, seja no menininho de 2 que está no maternal, no de 5 que está no infantil 2, lá, ou de 8, de 9 que está no 3º, 4º ano, ou no adolescente, quando perceber alguma coisa, parar, perder tempo e acolher e ouvir. Então, essa função familiar, ela tem que ser maior do que a hora de jantar, a hora de dormir, arruma a sua cama, entende? Tem que ser maior que o pedagogismo familiar, porque o que está em jogo é a vida de hoje e o futuro daquela criança, daquele adolescente. E o que está em jogo para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo? A entrevista, né, as respostas ficam mexendo com a gente, aguçando a nossa curiosidade, né, a nossa vontade de ficar perguntando, mas coisas importantes para você. Decidiu ser pai ou ser mãe, lembre-se, é emprego para a vida inteira. Mais do que isso, é emprego 24 horas por dia, vamos dizer, como um banco fazia a propaganda aí, é 30 horas aberto. É mais ou menos isso, é 30 horas de ser pai e ser mãe, porque não é um bebê reborn que você põe no canto quando você não quer brincar, quando você não quer fazer mais nada. Tem vida própria, e se você trouxe esse serzinho, como bem disse o Ivan aqui para a gente, para o mundo, essa é a sua função. É uma função que você está escolhendo, tem que pensar muito nisso. E é uma função que requer cuidado. Às vezes o processo da aprendizagem, às vezes o processo da educação na escola, não dá para transferir a função de pai e mãe para a escola. Né? Quem trabalha, os dois trabalham. Se você quer ser pai ou ser mãe, você tem que pensar se é isso que você quer ou se você quer só a gravidez. Como é que funciona isso? Porque tem ali, né, o que vem depois, o pós. E vale a pena, inclusive, tem livros maravilhosos do Ivan sobre os marcos da infância. Para você, antes de ser pai e ser mãe, ler, entender, conversa com um psicólogo, conversa com um psicanalista, vai procurar alguém antes de ser pai e ser mãe, até para discutir um pouco essa questão. Não é só o casal, né? Vale os dois falarem separados, falarem juntos e realmente ver essa questão de constituir uma família com um outro ser, né, que tem as suas necessidades. E lembre-se, é fundamental acolher, porque é o acolhimento que vai abrir o seu canal e deixar isso aberto para você ter uma vida melhor, para que essa criança, esse ser lá na frente, também tenha
todas as competências, as suas habilidades, a sua personalidade, né, de uma forma bacana para ele viver a vida dele. E na escola construir ali o conhecimento, né, que a escola, você educador, quem está aí do outro lado também, na sala de aula, possa ajudar nesse processo.